7º Congresso Estadual de Petroleiros. Vou passar a palavra para o companheiro Olegário, para que ele faça a leitura dos trabalhos e passemos então a convidar à mesa as entidades e personalidades que foram convidadas para esse evento. Companheiro Olegário. Boa noite. Nós damos por aberto o 7º Congresso dos Petroleiros do Rio Grande do Norte, entendendo que este congresso se reveste de importância maior, haja visto a conjuntura adversa em que os trabalhadores de todo o país se encontram, especificamente os trabalhadores estatais, e mais particularmente ainda os trabalhadores petroleiros, que vivem a angústia, a incerteza da possibilidade da quebra do monopólio estadual do petróleo e a consequente privatização da Petrobras, em função do imprevisto que marca de forma peculiar este governo neoliberal e que, inclusive, o Estado do Rio Grande do Norte é privilegiado em ter na comissão parlamentar o deputado federal eleito por esse Estado, o deputado federal Ney Lopes, e com seu projeto aponta para a quebra do monopólio. Nós entendemos também que essa importância é redobrada quando nós verificamos o momento conjuntural em que os trabalhadores amargam o maior abuso salarial da sua história, em que nós vivenciamos os sofismas colocados com o que acontece no leste europeu, e ao mesmo tempo nós verificamos que isso nada mais representa do que um artifício para tentar dissimular talvez a mais grave crise do capitalismo, um sistema que nós entendemos aponta cada vez mais para que nós tenhamos, enquanto forma de organização da humanidade, o seu estado mais caótico, o seu estado, concretamente, mais perigoso, quando a possibilidade da barbárie está colocada em nossas portas. E dentro da perspectiva da implantação de uma nova forma, o neoliberalismo é criado o mito da modernidade, e tudo em nome da modernidade pode ser feito. E nós temos um país mergulhado numa crise política, econômica, moral e ética jamais vista na história desse país. E nós perguntamos: o que é ser moderno? É nós termos os nossos pais, os nossos avós morrendo nas filas do INPS, é termos os nossos filhos na escuridão do analfabetismo, é termos nossos irmãos morrendo nos corredores dos hospitais, é termos nossos companheiros trabalhadores rurais sendo assassinados a cada dia, é termos o patrimônio público sendo vilipendiado. É isso que é modernidade. E é em cima desse questionamento que nós abrimos esse congresso, conclamando a todos os presentes a assumirem a responsabilidade, não somente enquanto categoria profissional, mas fundamentalmente enquanto cidadão brasileiro. Nós entendemos que é urgente
A nação nos chama e precisamos assumir essa responsabilidade. Gostaríamos de chamar nesse momento para compor a mesa representantes do Partido Comunista do Brasil, Antenor. O representante do Partido Socialista Brasileiro, Paulo de Lobo. Desculpe, Veríssimo. Representando a bancada do PMDB, o primeiro José Maria. Representante do PDT. Representante do PV. Representante do PT. Representante da Central Única dos Trabalhadores, companheiro Geraldo do Saraiva Pinto. Representante da CGT, companheiro Medeiros. Representante das oposições cultistas do Estado do Rio Grande do Norte, companheiro Geral da Assunção. O secretário de Formação do Sindicato, companheiro Jorge Gama, para apresentar os palestrantes. Na abertura do nosso congresso, 7º Congresso Estadual do Rio Grande do Norte, nós teremos dois palestrantes que são mais dois braços, mas 4 braços que se somam a nós nessa grande tarefa de defender o patrimônio nacional, particularmente o Instituto Petrobras e o monopólio no petróleo. Nós teremos nessa noite como palestrantes os
Queríamos chamar, representando a Ambev, o companheiro de Camila. E representando a AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, aqui no Rio Grande do Norte, o companheiro Lutício. Queríamos passar uma mensagem que acaba de chegar aqui no nosso plenário. O companheiro que viria representando o terceiro, o companheiro Júnior Souto, do falecimento do seu sogro, e impossibilitou a vinda do companheiro. Então, está justificada a ausência do Partido dos Trabalhadores nessa plenária. Queríamos também lembrar que os representantes dos partidos que citamos, do PDT ou do PV, que estiverem aí e quiserem compor a mesa, já que foram convidados, nós estamos aqui para recebê-los. Então, companheiros, vamos, a partir de agora, passar a palavra para os companheiros que compõem a mesa, para que eles possam externar o seu pensamento, externar a sua solidariedade, a nossa luta e ao nosso congresso. Avançada a hora, acho que nos coloca para utilizar o máximo de agora dessa palestra. É só registrar a presença do PCdoB, nesse momento, é a representação cotidiana. O nosso partido, ao longo dos seus 70 anos, tem se pautado em lutas em defesa da questão nacional. Nesse momento, que o quadro exige o levante e debate sobre essa grande questão a todos os brasileiros, nós não poderíamos estar ausentes. Uma grande iniciativa do Sindicato em levar esta luta como uma luta realmente da sociedade, extrapolando os marcos da categoria, porque o monopólio e a questão estatal é uma questão nacional e, portanto, de todos os brasileiros. Sucesso desse congresso, eu espero que daqui saiam encaminhamentos que avance cada vez mais para que o povo conquiste o seu direito de soberania e de independência nacional. Obrigado. Representando o MDB, o companheiro José Maria. Gostaria também apenas de registrar, mais uma vez aqui, o apoio e o compromisso que o partido PDB colocou no último encontro lá no auditório do OAB, no sábado passado, em defesa também do monopólio do petróleo, do monopólio estatal do petróleo. Agora o companheiro representando o PSD, o companheiro José Veríssimo. Bom, em nome do PSD, eu gostaria de parabenizar o Sindicato pela iniciativa do Congresso, desejar sucesso e dizer que o Partido a nível nacional vem encampando essa luta em defesa não só do monopólio do petróleo, mas de todas as estatais lucrativas desse país que estão sendo entregues a preços reis para grupos econômicos se beneficiarem desse patrimônio pelo povo. Nosso parabéns e fica aqui a nossa mensagem. Agora representando a CGT, o companheiro Medeiros. Bem, em primeiro lugar, a gente quer parabenizar a nossa diretoria por ter tomado essa iniciativa de fazer esse congresso o mais amplo possível, esse momento que passa no nosso país. E nós entendemos que hoje, em nossa nação, estão representados o que mais podre no mundo, que é o imperialismo norte-americano. Então, sabiamente, a nossa diretoria está realizando esse congresso amplo para defender não só o monopólio estatal do petróleo, mas toda a riqueza da nossa nação. De um lado estão aqueles filhos de Tiradentes, do outro lado estão aqueles que são os filhos dos bárbaros, aqueles filhos dos reis, aqueles filhos dos traidores da pátria. Então temos que dividir nesse campo da luta hoje no país os dois lados.
um daquele que deu a vida pelo nosso povo. E os outros são os nossos inimigos que estão aliados ao norte-americano, como é proposto e representado no teste de ferro, o governo Collor, que nós vamos tirar o mais breve possível do impeachment por fora de fora. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao companheiro representante das oposições, vice-presidente da CUT, companheiro-geral da Assunção. Senhor colega dos trabalhos, demais companheiros da mesa, companheiros e companheiras do plenário, nosso boa noite. Nós, como vice-presidente da CUT e também como militante do movimento sindical, trabalhador de uma categoria também estatal, sou telefônico, e que enfrenta também a ameaça e o perigo que os companheiros petroleiros hoje enfrentam, saudamos a todos os companheiros, a direção do sindicato, pela realização deste evento, que é este congresso. Porque este congresso acontece numa hora em que nós, trabalhadores, temos uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade de, junto com o conjunto da nossa população, com as forças progressistas, nacionalistas e de esquerda deste país, dá um basta. Dá um basta nesse desgoverno que começou com corrupção, partindo dentro da sua casa, da casa deste que hoje está no Palácio do Planalto, pois todos nós sabemos que a grande denúncia primeiro de corrupção deste governo partiu da senhora Rosane Collor, esposa do atual presidente da República. E hoje, esse mar de lama de corrupção se fecha. O outro laço, a outra ponta da corda, também dentro de casa, através de denúncias do próprio irmão do presidente da República, que joga para toda a sociedade brasileira o que é realmente este governo. Portanto, meus companheiros, esse momento é um momento muito delicado da vida nacional, um momento em que cada cidadão consciente não pode ficar de braços cruzados esperando que a solução desta crise venha através das televisões, venha através da mídia e venha através da burguesia. Porque esta burguesia, companheiros e companheiras, já demonstrou que não tem saída, já está por demais claro que não tem solução. E os trabalhadores devem perseguir, por mais que eles bradem que o sistema de governo, que o regime socialista é algo que já foi para o espaço, nós temos a perfeita consciência que só no socialismo os trabalhadores poderão concretamente ter nas suas mãos o poder e dirigir os seus destinos e ter dias melhores. A CUT defende o socialismo. A CUT está firme junto com os sindicatos cultistas nesta bandeira que é a bandeira de defesa do socialismo. E aqui aos companheiros, nós desejamos sucesso nesses trabalhos, que as discussões de vocês aprofundem não só a questão específica do petróleo, que aflige a todos vocês, mas principalmente essa questão maior, que é a questão do povo brasileiro, do aviltamento da nossa pátria, em defesa da nossa vida. Nós temos que gritar bem alto. Precisamos ficar com o Brasil. Fora Collor e viva os trabalhadores. A palavra ao primeiro representante da CUT, Geraldo. Companheiros, esse congresso dos petroleiros se reveste uma importância muito grande. Não só pela discussão do monopólio, também. É impossível dissociar a questão do monopólio estatal do petróleo e sua luta com a questão da crise do imperialismo, com a questão da crise política, econômica e social que passa o país. Mas também é impossível discutir essa questão se não for à luz do que se abateu nas direções do movimento sindical e popular nesse último período, com a derrocada das burocracias estalinistas do leste europeu, com a derrocada do que se passou, não só lá, mas também aqui, com a delegada e com todos aqueles que foram barridos do sindicato.
Nesse ramo específico dos petroleiros, a CUT, como o Enio lembra, talvez a Federação dos Petroleiros, Petroquímicos e Químicos de Base Petroquímica, que era um monstruoso nome, nós não tínhamos um sindicato filiado há 5 anos atrás, quando nós começamos esse movimento. Só éramos oposições sindicais. Hoje, a CUT praticamente, dos 19 sindicatos, tem 18 sindicatos, ou filiados ou com direções cultistas. Para nós, companheiros, nesse momento, é necessário discutir a fundo que rumos vai tomar o sindicalismo brasileiro. Se os sindicatos e a CUT vão se filiar à Central Sindical Social Democrata Internacional, a CIOSA, que apoiou todos os golpes militares aqui no nosso país, e exclusivamente aqui também. Se nós vamos tomar que estrutura e para a nossa campanha salarial que vai ser preciso, a categoria dos petroleiros é uma das categorias centrais no enfrentamento desse governo. Por isso é fundamental que nós digamos, não só de que é necessário lutar pelo monopólio e lutar pelo salário, mas fundamentalmente que nós precisamos varrer de uma vez por todas aqueles que são responsáveis por isso. E esse não é só o governo Collor de Mello, é também o governo Collor de Mello, que hoje se materializa. Mas nós temos que dizer em alto e bom tom, fora Collor já, mas nós queremos um governo diferente, nós queremos um governo dos trabalhadores, nós queremos um governo sem corrupção, sem fome e sem miséria. E isso só é possível com o fim do capitalismo. Por isso, companheiros, o centro nosso deve ser uma elaboração muito grande nesse próximo período. Mas nós dizemos, as composições e as saídas com a burguesia, essas já deram o que deram. A burguesia não tem solução para esse país. A saída é nós marcharmos juntos, fortes, unir a classe trabalhadora e derrubar de uma vez por todas o governo Collor e instalar um governo dos trabalhadores desse país. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o próximo orador, nós devemos chamar para compor a mesa o presidente do CREA, o companheiro Lúcio. Passamos a palavra agora ao companheiro representante da Nubel Chavita. A ANBEP, ao se fazer presente a esse tempo, agradece a lembrança e espera que haja um sucesso. Vamos esperar Da Associação dos Engenheiros da Petrobras, o companheiro Lúcio. A EPET está histórica da luta em favor do monopólio. Mais uma vez, se faz presente um evento tão importante, que é esse congresso, que é um marco histórico. Nesse ano, com certeza, vamos definir o que nós queremos desse país. O que nós queremos, não para nós petroleiros, mas para os nossos netos, para os nossos bisnetos. O que eu tenho a dizer, que eu gostaria que meu neto, na primeira aula de história, quando a professora disser, nós temos uma grande empresa Petrobras, que foi salva graças às lutas dos trabalhadores, e que o meu neto diga, professora, o vovô participou, ele não se acovardou. O companheiro Lúcio, representando o CREA. Queria parabenizar os sindicatos petroleiros pela iniciativa e o CREA está aguardando os resultados deste congresso para poder apresentar aos profissionais da sociedade brasileira que estão
envolvido diretamente com ele. Parabéns a todos e muito obrigado. Nós queríamos também anunciar a presença de várias entidades sindicais que, ao decorrer da nossa palestra, nós citaremos as entidades e os seus direitos representantes. E nesse momento, vamos passar a palavra ao nosso primeiro orador, companheiro Enio. Nesse momento, vamos passar a palavra ao nosso primeiro orador, companheiro Enio. Companheiros do Estado do Rio Grande do Norte, companheiras dessa região, companheiros de mesa, eu queria inicialmente dizer para vocês que nós estamos também à véspera do nosso congresso lá no Rio de Janeiro. E nós estamos vindo aqui com muita satisfação, como temos ido em outros cantos do país, levar uma mensagem de informação, informação sobre o setor petróleo, que é tão mal divulgado, sobre o que ele representa, sobre o universo planetário onde ele se situa. Porque se a gente não passar isso para o cidadão comum, ele até não sabe por que é que ele tem a ver no dia a dia dele com o interesse no pedaço de território que tem unidos a norte, a sul, a leste e a oeste, com a organização da sociedade dele, e até porque se ele pertence àquela classe estratificada que está na base de tudo desse país, ele parte daquela mais oprimida, porque é que ele está ali, e isso tem a ver com ele. Então nós poderíamos começar dizendo o seguinte: o setor petróleo é importante porque ele, sobretudo, é energia. E a energia, na realidade, é o motor que move o mundo, move a sociedade, a organização social e move a economia. E o petróleo, como fonte de energia, nas suas formas líquida e gasosa, ele, na realidade, é muito mais do que simplesmente os neoliberais hoje estão tentando passar para a sociedade como um todo, que petróleo é commodity. E na realidade não é. Petróleo é um bem social, nas suas formas de utilização. E é como bem social que nós temos que discutir. É preciso que todos entendam que, por exemplo, o estado de bem-aventurança social construído naqueles países acima do Equador estão, na realidade, aquelas populações todas diretamente ligadas no seu estado de bem-aventurança com o processo de consumir energia da forma que eles consomem. E eles consomem tanto que sobra pouco para os outros. E eles consomem tanto que o autoconsumo tem embutido nele um desperdício natural. E até no desperdício do que eles consomem, de forma exagerada, o mundo é obrigado a distribuir regiões de pobreza. Hoje, eu acho até aqui que nós trouxemos um relatório do desenvolvimento mundial da década de 90, do próprio Banco Mundial. Esse relatório tem um título, o relatório que analisa a década tem um título ligado. O título dele é a pobreza. Os países que consomem baixa quantidade de energia por cabeça de cada um é um dos índices de qualidade de vida, inclusive. Quem não consome quase energia nenhuma está quase na miséria. Quem consome medianamente energia está numa situação social melhor. E aqueles que consomem bastante energia estão no estado de bem-aventurança tal que eles podem isolar, dependendo do regime que eles vivem, se são aqueles que são capitalistas, eles conseguem isolar os bolsões sociais de pobreza que tem no seu próprio território. Então, energia, consumo de energia, hoje já é considerado pelas próprias entidades que avaliam qualidade de vida, o índice de consumo
capita por cada cidadão, seja adulto ou seja criança. A criança também está considerada, é o consumo por cada unidade de população. Não importa a faixa etária, representa a qualidade de vida. Então, nesse cenário, o mundo está dividido no setor petróleo em grandes consumidores e grandes produtores. Os grandes consumidores são, na realidade, aqueles países desenvolvidos, os 24, que fazem parte do chamado universo, tem até uma sigla para esse universo, chamado OECD, os países da Organização para a Exploração Econômica, Cooperação e Desenvolvimento. É assim que o pessoal do relatório do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional tratam essas nações nessa publicação. Eles sozinhos respondem por 75% de todo o consumo primário de energia produzido no mundo. Então vejam bem, quando só 24 nações respondem por 75%, ou seja, respondem por 3 das 4 partes de toda a energia produzida no mundo, sobra só 4 do resto de mais de uma centena de nações. Tem algo desigual nisso. Agora, além de responder por esse consumo elevado de energia, eles respondem pelo consumo de quase 2/3 de todo o ácido produzido no mundo. Respondem por 60% de toda a produção de metais não ferrosos produzidos no mundo. E mais ainda, quando eles respondem por esse consumo, eles respondem também por outro tipo de consumo, que é o consumo do trabalho das pessoas dos países do terceiro mundo, que estão produzindo aquele aço, que estão produzindo aqueles metais, que estão agregando energia nos países do terceiro mundo, cuja agregação como insumo é subsidiada pelos próprios países do terceiro mundo. Isso significa aumentar a pobreza no terceiro mundo, aumentar a riqueza no primeiro mundo. Então, é preciso que vocês tenham consciência disso. Esse modelo de consumo da sociedade capitalista, com esse privilégio, é responsável pela distribuição de pobreza fora dos países da comunidade, dos 24 desenvolvidos do mundo. Além disso, tem um outro aspecto importante. Quando eles consomem muito esse item, eles precisam ter um controle sobre isso. Então, imaginem vocês, e a gente pega nesses relatórios específicos do setor, imaginem o que é administrar uma conta corrente de consumo de energia nesse patamar. É como vocês em casa, ter uma conta conjunta com a família e a mulher assina um cheque, e você todo dia controlar com a conta corrente quanto é que está saindo do que eu tenho lá dentro. Então, controlar essa conta corrente desse consumo, desse nível, significa um trabalho quase que hercúleo nesse país. Ou seja, para eles é vital. Para eles, essa conta corrente não é só uma conta corrente que é feita todo dia. Nós diríamos, dentro da lógica do setor do petróleo, que essa conta corrente é feita hora a hora de um dia de 24 horas. Porque o consumo é elevadíssimo. E aí, se a gente olha para o universo dos países consumidores, e desses países consumidores, a gente considera os 7 grandes, o grupo dos 7, a gente observa que só 2 do grupo dos 7 são autossuficientes em petróleo. Autossuficientes em matéria-prima fóssil. Os outros 5 são dependentes. E aí a gente tem o maior deles, que é os Estados Unidos da América do Norte, hoje depende de quase 50% do seu consumo de todo dia que é produzido no território terceiro. Quase 50%, mais precisamente 48%. Ele só produz 52% do seu próprio território. Olhamos a segunda grande potência econômica do mundo, que é o Japão. O Japão depende 99% dessa matéria-prima energética produzida em território terceiro. Ele só tem 1% ali naquela região da Península de Sakhalina, que fica vizinha ao arco de ilhas onde está o Japão, que pertence à União Soviética, na plataforma continental da Península de Sakhalina, por um acordo bilateral feito com a antiga República Socialista Soviética. Se olharmos então agora os outros 5, que são as 3 nações europeias,
Falamos de dois que não dependem. E os dois que não dependem são o Reino Unido, porque tem o Mar do Norte, e o Canadá, que hoje já nem mais se arrisca a exportar. E quando exporta em doses homeopáticas para os próprios países centrais, os países da OECD. E aí, dos outros 5, vejam bem a situação. A Alemanha, depois que unificou, piorou a sua situação. A Alemanha dependia 92%, quando era só a Alemanha do Leste. A Alemanha do Oeste, a Alemanha rica. Quando unificou, passou a depender 96% do que está no território terceiro. A Itália depende 94% do que está no território terceiro. E a França depende 93% do que está no território terceiro. Então, vejam bem. Administrar essa conta corrente de consumo energético passa a ser algo que foge ao contexto de entregar para o mercado e administrar toda a economia do setor petróleo como se ele fosse commodity, como se petróleo fosse algo que você pode comprar, estocar no silo, chegar no seu mercado, colocar o carrinho e dizer, enche aqui e eu vou levar para casa. Não é commodity. O petróleo é bem social e ele está situado num contexto inteiramente geopolítico. O que quer dizer isso? Está situado num contexto inteiramente geopolítico. É que as próprias companhias que administram esse setor, que administram essa economia, ele é tão multidisciplinar, ele é tão complexo ao mesmo tempo, que nesse universo só cabem um número muito reduzido de corporações. O setor petróleo tem centenas de companhias. E vocês já tentaram para isso. O setor petróleo tem, lá em cima, as estatais dos países centrais que são fortes, como a Itália, por exemplo. E temos aqui um relatório da INE, da estatal italiana, o pessoal da mesa vai começar a olhar para ver que potência estatal da quarta economia do mundo, que é a Itália. E as estatais francesas. E em cima dessas estatais, dos países centrais, tem as irmãs. As irmãs, 2 europeias e 4 norte-americanas. E fora disso, o cartel da OPEP. O cartel formado por necessidade de reagir ao controle de preço ditado pelos grandes consumidores. Então, vejam bem, como é que essa coisa funciona? Os grandes consumidores respondem por 3/4 do mercado, 75%. Imaginem que vocês são produtores de tudo quanto se produz da atividade da construção do campo e levam para um grande mercado de atacado para distribuir, como o Ceasa, por exemplo, o Ceasão do Rio de Janeiro. Chega no Ceasão, você encontra os intermediários que respondem 3/4 de tudo que é produzido no campo. São esses 3/4 que atuam com aqueles intermediários de toda a quantidade, que são as irmãs e mais as estatais dos países centrais, que ditam os preços, impõem o preço, controlam o preço dos produtores. Perceberam? E aí, vejam bem, historicamente, para fugir desse processo de expoliação desse controle de preço, 4 países arábicos e um país da América Latina, só a Venezuela, 5 nações, portanto, formaram o cartel da OPEP. E o cartel da OPEP hoje é uma instituição que tem organização própria, direção própria, regime próprio, fórum próprio, publicação própria, para refletir a lógica do setor petróleo. E outro detalhe importante nisso tudo é que o setor petróleo, atuando da forma como ele atua com essa lógica, ele em si segue definitiva e decisivamente na divisão internacional do trabalho, que é outra questão que afeta os trabalhadores de todos os países centrais e dos países do terceiro mundo, os países em desenvolvimento. Por quê? Porque o setor petróleo é multiplicador, ele é alavancador de, vamos falar na linha do grande capital, da lógica empresarial. Ele é alavancador de outros grandes empreendimentos. E aí, vejam bem, é dentro desse contexto que, para fugir da opressão da ditadura do preço dos grandes consumidores, se criou
cartel da OPEP. Por outro lado, para fugir da imposição dos países industrializados que olhavam os outros territórios do terceiro mundo, que tinham potenciais recursos geológicos naturais, portanto, macios e habilitados capazes de produzir petróleo. E esses países não se desenvolviam por quê? Porque as irmãs, concentradas e atuando da forma dirigida para atuar, junto aos grandes produtores históricos, que era o Oriente Médio, faziam com que o restante dos países do mundo ficassem obrigados a produzir divisas, produzir moeda forte, produzir papel verde, produzir dólar, para importar derivados que eram produzidos por elas a partir do petróleo bruto que elas compravam dos países produtores, dos grandes produtores. Então, veja bem, escapar da opressão da ditadura de preço e escapar da opressão de não investir em países do terceiro mundo, obrigando os países do terceiro mundo a manterem o status quo de subordinados a ter que fabricar divisas para importar derivados, forçou a maioria dos países do terceiro mundo a procurar a solução do monopólio. Portanto, o cartel da OPEP e o monopólio estatal do petróleo no terceiro mundo não foram decisões pura e simplesmente de um sonho e um devaneio desses territórios, dessas nações. Foram soluções as quais eles foram forçados a assumir para poder escapar dessa situação de ditadura de preços e de manutenção da opressão, para poder continuar a fabricar divisas e ter que importar permanentemente derivados, forçando-os a não ter condições de se desenvolver e desenvolver o setor próprio do petróleo para continuar dependente das finanças. Então, colocado isso como forma bem clara, bem nítida desse cenário, esse contexto geopolítico faz com que se enxergue diretamente que é fundamental para os países centrais a manutenção de um mecanismo de duplo controle dessa matéria-prima estratégica. A manutenção do duplo controle de energia da qual ele depende e que é produzida em território terceiro. Qual é esse duplo controle? É o controle da matéria-prima estratégica lá no próprio território terceiro, no seu hábitat natural, lá debaixo do subsolo, que é barato e não custa nada. Não precisa fazer obra de infraestrutura nenhuma. E mantém esse controle dessa matéria-prima estratégica lá no território terceiro por uma pressão econômica, por criar condições de não investimento, criar cerceamentos contra as taxas de juros, subordinar esses países do terceiro mundo a uma ditadura do controle da dívida, por menor que seja essa dívida externa que eles têm. E outro controle do mecanismo do controle é controlar a distribuição e a circulação, ou seja, a comercialização dessa matéria-prima a partir do próprio território terceiro. Então, em nome disso, e só por isso, eles são capazes de montar a estrutura da tecnologia da morte, que foi vista na televisão. E aí vem uma pergunta: será que eles sabiam que o Saddam invadiu o Iraque? E aí tem outra pergunta que a gente faz: será que eles não estão vindo no dia a dia com o satélite? E eles chamam isso de jargão grande olho, é o Big Eye, o jargão internacional. Eles vêm queimadas na Amazônia quando querem acusar o país do terceiro mundo com suas florestas, que está, de acordo com a organização deles, contribuindo para aumentar o CO2 atmosférico. É isso que eu sei. Eles fazem a sofisticação do nosso tem que ir lá na Amazônia, você pode apontar com a ponta do alfinete, e aí a lente zoom do satélite diz até qual é o tamanho da área que a rima queimada. Olha, quem rima queimada na Amazônia do satélite, a ponta você coloca um alfinete dentro do zoom de uma fotografia de satélite aumentada e uma imagem aumentada sentida, é capaz de não ver o movimento de tropas de 150 mil homens com carros de combate saindo do seu território, se aproximando de uma fronteira do território. É claro que eles viram isso. Eles viram isso durante todo aquele período. E deixaram que o Saddam fizesse aquilo.
A análise estratégica, que não somos nós que fazemos isoladamente, vários estrategistas fizeram, nós temos inclusive relatório do Banco Mundial que aponta, relatório recente do Banco Mundial, que aponta que se esperava que houvesse a possibilidade de mais um conflito dentro dos países da OPEP, para poder, através da divisão e inserção estratégica, fomentar mais divisão entre os fundadores para poder continuar a manter esse mecanismo de controle e de dominação. Então, historicamente, só para lembrar para aqueles que sabem que acompanham a notícia no dia a dia, o setor petróleo, desde a criação da OPEP, tem tido guerras lá naquela região, estimulada pelos países centrais. O Irã sustentou uma briga com o Iraque durante quase 9 anos, estimulada pelos países centrais. Quem armou o Iraque foram os países centrais. Quem armou o Irã foram os países centrais. Quem está armando a Arábia Saudita são os países centrais. Quem deixou que a invasão se processasse para depois intervir com aquela parafernália e aí criar uma nova ordem em cima da qual se restabelece o mecanismo de controle mais rígido, uma hegemonia militar norte-americana, foram os países centrais. E tudo isso foi acordado porque eles sabiam que ia passar a fronteira, isso ia ter um preço, algumas vidas seriam dizimadas, seriam eliminadas, tanto do lado deles, como fosse coalizão, como do outro lado. Mas para os países centrais foi fundamental. Por quê? Porque tratava-se de garantir, dentro de um novo cenário de controle, mais firme, mais inquestionável, mais hegemônico, o controle daquela região que, pasme, produz ainda hoje o barril mais barato de petróleo do mundo. 90% de todo o petróleo do mundo desse relatório também que nós fazemos, e foi para a Conferência Mundial de Energia em Davos, na Suíça, no ano passado, 90% de todo o petróleo produzido a custo abaixo de $4 o barril, ainda é produzido no Oriente Médio. Então, há um interesse de manter esse controle, há um interesse de manter esse abastecimento fabuloso das necessidades, das elevadas demandas que eles têm, porque, na realidade, há um interesse de maximizar o capital dessas grandes corporações internacionais que são as empresas de petróleo dos países centrais. E aí vem a pergunta: por que quebrar o monopólio no México, na Venezuela e no Brasil? Fundamentalmente porque na América Latina, a Venezuela e o México têm as maiores reservas provadas e o Brasil está deslanchando em termos de reservas provadas. E tem áreas de novas fronteiras potenciais no cenário geológico do próprio país. E hoje eles estão com uma produção interna declinante a ponto de, só para lembrar, quem vê alguns filmes que estão na onda, na moda, como por exemplo o filme que passou aí das Duas Finitas, que entram numa aventura sem saída, intitulado Thelma e Louise, verifica que elas passam, porque não podem entrar no estado do Texas pelo estado de Oklahoma, e tem uma cena que dura 3 minutos com elas passando por rodovias secundárias, em campos de petróleo, com os cavalos de pau trabalhando nesse período. Os Estados Unidos e a América do Norte, hoje, isso está no documento que nós produzimos pelo Comando Nacional dos Petroleiros, com base em todas as informações são deles, publicadas por eles, informações do Departamento de Energia dos Estados Unidos da América do Norte, informações do API, que é o American Petroleum Institute. Estados Unidos está produzindo hoje, em média, barril por dia por poço, e aí os companheiros da produção sabem o que significa isso? 12,5 barris por dia por poço, é a média de todos os 635 mil poços de petróleo dos Estados Unidos e do Alasca. Ou seja, eles estão em fase terminal. Tem apenas mais 8 anos e meio de reservas da relação reserva-produção de hoje, ou seja, a nível do número de reservas que ele tem hoje, ao nível de produção que ele tem hoje, ele tem apenas 8 anos e meio mais para reservas provadas que eles têm. A maioria dos postos, 90% dos postos dados também por eles publicados,
do governo norte-americano, United States Bureau of Statistics, que nós podemos acessar, indicam que 90% de todos os postos estão em fase de produção secundária terciária já. Somente 10% estão com produção natural. E esses 10% são aqueles campos mais remotos, lá da região do Alasca, da região de Prorokei, no Círculo Ártico, de custo elevadíssimo. Então, vejam bem, quando a gente vê parlamentar brasileiro, quando a gente vê cidadão nacional falar em competitividade no setor petróleo, ele esquece que o setor petróleo, ou por desinformação, ou por má fé, na realidade se situa no universo de dimensão, de competição que é planetária do tamanho do globo terrestre. Porque são poucas as corporações, as companhias, são poucas aquelas estatais que conseguem se inserir nesse universo para perturbar o controle, para ir com uma dimensão de mercado, que é a dimensão, por exemplo, no caso do Brasil, é a dimensão do mercado da Petrobras, que a gente pode chamar de dimensão nossa, de dimensão do mercado do Brasil. E ela se insere nesse mercado internacional e ela passa a ter peso e passa a ter poder de barganha. A sociedade brasileira tem poder de barganha nesse mercado, que ela entra monoliticamente, ela entra com dimensão própria. Aí vem o parlamentar local e diz: não, mas nós precisamos de uma refinaria do estado do Rio Grande do Norte. Refinaria do estado do Rio Grande do Norte, veja bem. E a dimensão nacional do mercado, construída pelo regime jurídico de monopólio, cumpre um papel social sem olhar territórios geográficos locais. Porque se fosse para olhar territórios geográficos locais, particularizando, São Paulo não estaria consumindo o que consome hoje. São Paulo concentra 62% do consumo de todos os energéticos de petróleo do país. São Paulo sozinho, o estado de São Paulo só. E aí São Paulo funciona para nós na mesma proporção que funciona nos Estados Unidos e no resto do mundo. E aí vejam bem, o setor petróleo tem um perfil que eu queria apontar aqui para encerrar e deixar umas quantas questões para debate. É intensivíssimo em capital. Não é intensivo em capital, é intensivíssimo. Nós pagamos uma determinada plataforma qualquer aqui, Aldeia ou ser submissível, em média de 15 mil a 25 mil dólares por dia para poder fazer o trabalho de regulação exploratória. Então vocês veem que isso é um custo elevado. Todo santo dia, o setor petróleo movimenta e comercializa 65 milhões de barris. Essa é a produção diária mundial. Se você pegar esses 65 milhões de barris e multiplicar pelo valor médio do barril de petróleo, a partir da taxa do preço, como essa curva preta aqui, que é a chamada cesta da OPEP, que é o OPEP Basket, né? Tal como o Samuel Serasa, você não compra o petróleo bom quando você não tem poder de barganha. O Brasil passa a ter poder de barganha contra o petróleo bom porque ele tem uma dimensão de mercado. Quem não tem a dimensão de mercado vai lá e compra o sacolão. Compra o OPEP Basket, os óleos de boa qualidade, os óleos de má qualidade. Tal como o sacolão popular. Você quer comprar o melhor produto, aí o cara diz: não, mas a sacola tem que levar giló. Tá certo? Você quer levar couve-flor, mas vai ter que levar também rabanete. E vai levar um sacolão que você não vai vender a produção. Então, veja bem, 65 milhões pelos 20 dá 1 bilhão e 300 milhões de dólares dia no universo planetário. Todo dia 1 bilhão e 300 milhões de dólares. É uma quantia que foge, né, às nossas, né, visões do que é que significa. Além disso, se você analisar isso, esse número vai para 459, ou seja, 460 bilhões de dólares por ano. Mas é 460 bilhões de dólares enquanto montante só no segmento da indústria do petróleo, que é o segmento do produto da matéria-prima que sai do poço. Atividade mineral que sai da mina, porque é recurso não renovável. Mas temos outros segmentos, a exploração econômica da atividade de transporte, ou seja, o transporte pelos navios, se paga o afetamento, se paga o bem capital do navio, se paga a taxa de cabatasia, se paga a transferência do rodovia. Toda essa
você fatia ele 8 partes do barril, até 12 partes desse barril, vão para a zona energética, ou seja, matéria-prima para o setor petroquímico, química fina e fertilizantes, isso tudo somado dá, por ano, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Esse é o universo do setor petróleo. E desse universo do setor petróleo, as 6 irmãs controlam 75%. É evidente que elas não querem sair fácil desse negócio. É evidente que a tendência é tentar aumentar mais esse mercado de gás e voltar a ter a hegemonia que elas tinham antes que fossem criadas as estatais dos países terceiro mundo, como foram criadas nos países arábios. Foi criada a Saudi da Arábia Saudita, que é parceira e cúmplice da maioria das irmãs norte-americanas e europeias. Foi criada a NIOC, que é do Irã, foi criada a INOC, que é do Iraque, foi criada a KPC, que é o Petróleo do Kuwait, e vai por aí. Foi criada a Petrobras, foi criada a PBS, foi criada a PDVSA, e elas não querem que essas outras perturbem o controle hegemônico desse mercado que representa aquela fortuna. Então, vejam, a questão do petróleo, enquanto regime jurídico monopólio do terceiro mundo, para sair desse regime só tem uma alternativa. A alternativa que se oferece para esse terceiro mundo é, se quebrar o monopólio, é a entrada do oligopólio internacional do petróleo. Com esse mosaico de composição que nós passamos para vocês. E o oligopólio internacional entra através das irmãs, combinado com as estatais dos países centrais, que são a italiana, as francesas, a canadense, e também a do Canadá, e ou até as estatais dos próprios países árabes. E com a nova ordem estabelecida depois disso tudo, eu queria lembrar aqui uma mensagem que o companheiro melhor traduziu essa nova ordem na busca da manutenção do controle da energia do mundo. Que está ligado diretamente a isso. Eu vou fazer a citação, vou abrir aspas e fechar aspas, porque é que melhor reflete o que significa essa nova ordem e o preço que a população do mundo tem que pagar para essa nova ordem. Diz o companheiro parlamentar no discurso lá depois de participar da comissão, uma CPI que falava sobre a prostituição de jovens brasileiras e que foi produto de um livro que hoje está sendo publicado pelo jornalista Stein. Prostituição de jovens e crianças até. Disse ele, eu faço questão de passar para vocês porque ele melhor explica esse contexto de nova ordem hegemônica. No Brasil e no mundo, a nova ordem transpira terror e ódio. Suas expressões mais recentes são o massacre de milhares de iraquianos pela tecnologia da morte, a guerra fratricida da Iugoslávia e o neonazismo que vem da Europa. As gerações amigas de famintos nordestinos, o extermínio de crianças e a prostituição de 500 mil menores descrevem a face nacional deste horror. Tudo isso em nome da manutenção do estado de permanência social dos países centrais para controlar o consumo de energia que garante esse estado de permanência social deles. É isso. Obrigado. Nós gostaríamos de registrar a presença. Nós gostaríamos de registrar a presença do companheiro Cicinho, dos sindicatos previdenciários, companheiro Rebouça, do Sintese, companheiro do DCE, Maurício Miranda, e também do vereador Partido dos Trabalhadores, Fernando Guilherme. Dos companheiros, se ausentaram da mesa, pediram para passar no plenário a preocupação, as desculpas, nós estamos no ano eleitoral, para os companheiros da
dar um reforço, nos trazer mais e mais sobre essa luta, né, nossa, a nível nacional, sobre essa luta do monopólio do petróleo. Professor João Bautista, com a palavra para fazer uso dela. Meus amigos, eu tenho uma grande alegria de estar no dia de hoje com vocês, compartilhando as preocupações do estilo do nosso país, do nosso povo, sentindo que há muitas esperanças pela frente, no momento que pessoas de responsabilidade, como as que aqui presentes, começam a se organizar para resistir a um processo avassalador que está levando a nossa nação, o nosso povo em integridade. Tenho, nas últimas semanas, participado em todos os pontos do país de debates sobre vários temas, todos eles resultantes de uma ação violenta, uma ação avassaladora, de se apoderar do nosso patrimônio, de se apoderar da base da nossa vida, do povo, como cultura, em Cuiabá, São Luís, Belo Horizonte, Porto Alegre, Campinas, Recife, em Salvador. Ora a discussão do novo projeto de reforma do sistema financeiro que nos desmonta e nos destrói. Ora o projeto da revisão do Código Agropecuário Industrial, através do qual as potências hegemônicas querem se apoderar da base da nossa vida. Ora, a questão da destruição do sistema educacional público. Ora, a questão da internacionalização das nossas empresas estatais estratégicas. Ora, a destruição do monopólio do petróleo. E muitas outras coisas. É uma avalanche de medidas que destrói o esforço gigantesco que esse povo vem realizando para se afirmar como nação e para ter condições de vida digna. Felizmente, começa a surgir nos diferentes âmbitos da sociedade brasileira pessoas que procuram, através da conscientização da gravidade do momento que estamos vivendo, os mecanismos de organização para resistir. Resistir até o fim. E por que não abrir uma luz de esperança de criarmos uma grande civilização solidária dos trópicos dessa vez. O Brasil, na última safra, produziu 70 milhões de toneladas de grãos. 70 milhões de toneladas de grãos é suficiente para alimentar uma população de 280 milhões de pessoas. Além disso, nós somos o primeiro produtor mundial de açúcar. Nós somos o primeiro produtor mundial de mandioca. Nós somos o segundo produtor mundial de cacau. Nós somos o segundo exportador de alimento in natura do planeta. Isto é, nós produzimos alimentos hoje no Brasil para alimentar 500, 600 milhões de pessoas, utilizando apenas 12 a 13% do nosso território. Pois bem, nós somos apenas 145 milhões e temos cerca de 50 milhões do nosso povo submetido ao genocídio da fome. O ano passado, segundo os dados da Unicef, 400 mil crianças foram assassinadas de fome. Um processo hediondo,
minas catalogadas no Departamento Nacional da Produção Mineral, uma só mina, a mina de nióbio de Araxá, 8 milhões de toneladas de metal contido, ao preço do mercado de $60 mil a tonelada, representa um patrimônio de 480 bilhões de dólares, uma só em 47 mil minas. Várias vezes essa maldita dívida que já foi paga várias vezes. O brasileiro, para ter o direito de dormir uma noite no hotel do primeiro mundo, tem que colocar 30 toneladas de minério de ferro do outro lado do mundo, isto é helicóptero. Não pode haver processo de escravidão mais brutal. Investimos cerca de 4 milhões de dólares para construir o Tucuruí, inundando uma parcela ponderável das nossas florestas do trópico úmido, para produzir energia elétrica a um custo elevado por causa da dívida, do custo da dívida de $42 o megawatt-hora. As nossas hidrelétricas comuns produzem esse megawatt-hora por $20, $25. O Tucuruí custa $42. Mesmo assim, abaixo dos $52 que custa o preço internacional da energia elétrica. Nós estamos vendendo essa energia para exportar no mínimo para os países ricos por 12, 13, 7, $10. Durante anos consecutivos, nós exportamos açúcar, caloria fundamental à vida do ser humano, perdendo 500, 600 bilhões de dólares por ano. São tais as sangrias que nos é imposta ao nosso povo que é difícil sobreviver nessas circunstâncias. É difícil sobreviver nessas circunstâncias. Em contrapartida, nós temos um continente de uma riqueza incomparável, de recursos naturais não renováveis e renováveis. Detemos 98% da reserva mundial de nióbio, 52% da reserva mundial de titânio, 48% da reserva de minerais de cântaro, 100% das reservas mundiais de quartzo de primeira qualidade, que é base de toda a eletrônica mundial, da informática, da corrida espacial, depende do quartzo brasileiro. Com toda essa riqueza, temos um país desmantelado, uma economia destruída, fome do nosso povo, genocídio e morte. Nós temos que responder ante a história, ante os nossos filhos, deste hediondo processo econômico que nos inviabiliza a própria vida. Ao mesmo tempo, o mundo hegemônico, o primeiro mundo, construído em cima dos combustíveis fósseis, primeiro o carvão mineral, depois o petróleo, que as nações centrais não detêm, que se suporta as reservas de países do terceiro mundo, basicamente do Oriente Médio, corresponde ao final de ciclo. As reservas mundiais de petróleo que sobram não dão para 27 anos desse processo guloso, violento de consumo do primeiro mundo. São sociedades decadentes, porque eles faltam o sangue essencial da sua vida, que é fundamentado nos combustíveis fósseis. Além disso, essa queima exagerada de combustíveis fósseis, que levaram milhões de anos, centenas de milhões de anos para se formar, está sendo queimada e está acumulando uma quantidade descomunal de monóxido de óxido de carbono na alta atmosfera, com efeitos catastróficos possíveis sobre o globo terrestre, mudanças de clima, grandes inundações, grandes hecatombes, elevação da temperatura do globo, além da destruição da chuva ácida, além da destruição da camada de ozônio que nos protege das radiações ultravioleta. Um processo brutal. A Terra, a atmosfera, representa um verdadeiro milagre do cosmos.
conjunto de parâmetros de pressão, temperatura, de composição química, de abundância de água e de oxigênio absolutamente singular. O cosmos tem 1 bilhão de galáxias. Cada galáxia tem 1 bilhão de astros, estrelas e planetas. Em todo esse universo só é conhecido a vida da nossa Terra. Num processo que vem se mantendo estável há 4 bilhões de anos. Num processo autorregulador e que permite este milagre da vida. Pois bem, a dinâmica econômica que comanda o mundo está destruindo esta estabilidade deste milagre único do cosmos, que é a existência da vida. A vida está em perigo. A vida em todas as suas formas. A mais elementar até o homem inteligente. Processo hediondo, inaceitável, que afronta o que o homem já construiu e mais superior, com a sua inteligência, com o seu poder de ser solidário com os seus semelhantes, da alegria de viver. Tudo isso está em perigo. Por causa de um processo avassalador que nega a possibilidade da vida. As nações hegemônicas, no seu afã do consumo supérfluo, do consumo sem controle, está levando o mundo a este desastre e a esta hecatombe. Neste contexto, o nosso continente, onde habita uma raça cósmica, uma raça universal, uma maravilhosa miscigenação de raças única em todo o planeta. Aqui nós não somos nem pretos, nem brancos, nem amarelos, nem azuis. Aqui nós somos seres humanos. É uma situação singular no universo. Nós estamos séculos avançados na compreensão do ser humano como uma coisa muito mais profunda do que a cor da pele ou coisas semelhantes. Neste contexto, em que o continente brasileiro detém as grandes reservas de recursos não renováveis, já esgotados dos países centrais, que detém um grande potencial energético do planeta, indiscutivelmente capaz de manter uma civilização por milênios à frente, quando essa civilização do primeiro mundo está nos seus últimos estertores, porque esgotaram as suas reservas de combustíveis fósseis, no caso do petróleo, e torna intolerável o uso do carvão mineral pelos danos fantásticos que está produzindo na ecosfera. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 83% da sua produção de energia elétrica fundamentada no carvão vegetal, no carvão mineral vegetal, e um pouco de petróleo. Devido ao efeito estufa, os últimos números vindos dos próprios Estados Unidos, instituições que estão aprofundando os efeitos desse efeito estufa, recomendam imediatamente a redução de 90% na queima desse carvão mineral. Como ficará então essa grande potência industrial militar, tendo que reduzir em 90% o combustível que garante a produção de 83% da energia elétrica? Pergunto eu. Porque essas são nações condenadas à inviabilidade pela loucura em que desencadearam o seu processo de crescimento e de dominação. Neste contexto, e fazendo parte desse contexto, nós conseguimos, mesmo com a solução petróleo
e uma grande empresa, fundamentadas em regras claras e regras que permitiram dar uma consistência à nossa sobrevivência. Entretanto, eu preciso ver que o petróleo é uma das formas de energia. A energia, como disse o Enio, é algo que é absolutamente crucial. Sem energia não existe indústria, sem energia não existe agricultura, não existe transportes, não existe comunicações, não existe construção, não existe absolutamente nada, nem a vida. Nem a vida na sua forma mais elementar. Cada dia, quando ingerimos parcela de energia através da alimentação, o fazemos para sobreviver. Quando um avião nos desloca de Brasília, rapidamente aqui para Natal, não é o avião que nos traz aqui a Natal. O que nos traz a Natal é energia contida, e que o avião é o mero receptáculo para garantir que essa energia faça esse transporte. Assim como viemos do hotel, assim como se construiu esse prédio, assim como essas cadeias, assim como a nossa própria vida. A energia é algo que é absolutamente crucial. A energia é o grande instrumento de poder em toda a história da humanidade. É a forma de energia em uso que fundamentou todas as civilizações, desde as mais atrasadas do Neolítico Inferior até hoje. A energia é algo que é absolutamente crucial, que nenhum povo que tem um mínimo de consistência de garantir a sua sobrevivência pode abrir mão. Essas coisas, meus amigos, estão sendo pondo em xeque. A nossa sobrevivência está em perigo. Que as grandes potências hegemônicas se fundamentaram em formas de energia não renováveis que estão se esgotando. Então, o seu poderio não tolera o seu processo evidente de decadência. E vão buscar energia aonde ela existe. E aí nós temos esse avanço brutal em cima das nossas empresas estatais, estratégicas, especialmente as de energia. Na última Conferência Mundial de Energia, no ano de 90 em Montreal, o representante do Banco Mundial, o Sr. Churchill, informou que o primeiro mundo iria aplicar na próxima década 100 bilhões de dólares no campo energético do hemisfério sul. Onde é no hemisfério sul que existe um alto potencial energético? É o nosso Brasil, é a nossa Amazônia. 100 bilhões de dólares por ano durante 10 anos. E aí vem um contexto que é necessário ser entendido por todos. O que são esses 100 bilhões de dólares? Papel! Papel! O recurso real é a energia, o recurso real é a terra, o recurso real é a água, o recurso real são os recursos não renováveis, são os minérios. O recurso real é a força de trabalho, o recurso real é a inteligência do homem. O resto é mistificação. Criaram-se uma forma simbólica de representar a riqueza. Qual é a riqueza? A riqueza é a água, é o solo, é o homem, é isso que é a riqueza real. Este símbolo que se criou para representar essa riqueza é o que se chama moeda. E essa moeda só tem valor se ela corresponder a essa riqueza real. Depois do Tratado de Bretton Woods, uma só nação do mundo se
Unidos detinha 62% do produto bruto mundial, e quando detinha exclusivamente o poder nuclear, impôs a sua moeda ao resto do mundo. Isso significa o seguinte, que com essa moeda, legítimo ou não, ele poderá expropriar o mundo, os patrimônios reais dos povos. No ano de 1990, a troca de bens e serviços entre as nações era da ordem de 3 trilhões de dólares. O produto bruto mundial era de 20 bilhões de dólares. Entretanto, a moeda circulante só no sistema de euro-dólar era de 120 trilhões de dólares. Isto é, esta massa imensa de suposta moeda é só papel. É só papel. Ninguém come papel, ninguém viaja com papel, ninguém constrói com papel. O que vale são os recursos reais da natureza e do homem. E esses recursos reais são desvalorizados. O próprio petróleo, quando se fala o petróleo de 4 dólares, o que é 4 dólares? É apenas o que se gasta na extração, no transporte e nos lucros. E o valor patrimonial do petróleo? Isso não vale nada. Nós produzimos o sistema mais eficiente de todo o mundo, minério de ferro. A extração e transporte do minério de ferro nos custa 18 dólares. Isto é, valor patrimonial zero. Nós estamos vendendo esse minério de ferro, milhões e milhões de toneladas, por 13, 14 dólares, quando nos custa a extração do transporte 18. Nós estamos pagando para entregar um patrimônio de valor incomensurável. E me vem os profissionais que operam com estes símbolos dizer que precisamos de investimentos. Precisamos de papel podre? Ou precisamos de trabalho, de recursos naturais, de água, de energia? O que é que nós precisamos? Para eu plantar uma semente no nosso rico solo, precisamos de investimento. Precisamos cair para trocar dos nossos vizinhos minério de ferro com trigo, precisa entrar as amarras do sistema financeiro internacional. Não podemos trocar nada com os nossos vizinhos, salvo por intermédio desta armação brutal. É impossível sobreviver nesta estrutura de poder. Poder fraudulento, poder falso, imposto por uma lógica com um exército de executores, profissionais formados em nossas universidades, que não têm nenhuma culpa, mas foram condicionados nesse processo, nos amarrando para que não podemos explorar o nosso solo, não podemos explorar a nossa energia, não podemos explorar a nossa inteligência, não podemos explorar a nossa alegria de viver. Temos que entrar nas amarras de um sistema fraudulento, falso e tirânico. Está se discutindo no Congresso um novo sistema financeiro, cheio de detalhes, cheio de burilações. Entretanto, esse sistema financeiro é um filho desse outro sistema que nos viabiliza. As estruturas de poder nos condicionaram a nada podermos exercer, não podermos aprender, não podermos aplicar o que aprendemos sem a submissão
unificação desse sistema de lei. O primeiro patamar a alcançar é sair desse sistema, senão não temos condições de sobreviver. A nossa condenação é irreversível. O genocídio imposto sobre o nosso povo é irreversível. Sobre nós mesmos e sobre os nossos descendentes. Temos que ter muito claro que este processo leva necessariamente à nossa destruição como ser humano. E leva à destruição como está levando a vida, que é a coisa mais apoteótica que podemos imaginar no contexto dos povos. Meus amigos, a situação é muito difícil. A situação é muito difícil. É preciso que tenhamos uma consciência clara do significado dessas dificuldades, para então poder enfrentá-las e vencê-las. O bloqueio desses malignos meios de comunicação que não permite que a sociedade tome conhecimento da gravidade dessa situação, que não permite que nossos próprios filhos sejam educados para construir um mundo consistente e sadio, que condiciona as nossas consciências. A este fim glório, que este processo cada vez mais brutal. Em certo momento da história da humanidade, as estruturas de poder utilizavam-se da força de trabalho do homem, tirando dela o máximo que podiam. Mas delas dependia dessa força de trabalho. Hoje, com os processos tecnológicos de automação, de controle à distância, de robotização, o trabalho do ser humano passa a ser supérfluo para essas estruturas de poder. Há uma mudança profunda no contexto de luta dos povos, da sua própria sobrevivência. Porque o trabalho físico e intelectual do homem já não é tão importante, já não é tão fundamental como era algumas décadas atrás. E daí vem toda essa mais mistificação, produtividade, modernidade, de aumento de eficiência, numa simplória equação de produção dividido pelo número de trabalhadores, que chamam isso de produtividade. Isto é, reduzindo o denominador, desempregando, tirando o homem do trabalho, o quociente aumenta, a produtividade aumenta. Essa é a bandeira da modernidade. Desempregar o homem para aumentar a produtividade, lançar o homem na miséria. Nunca houve na história da humanidade um processo tão brutal. Evidentemente que este homem desempregado, faminto, tendo que sobreviver, tendo que dar comida a seus filhos, parte para a loucura, parte para a vingança, parte para aquela força que todo ser humano tem para sobreviver. Então este homem passa a ser perigoso. Passa a ser perigoso. Então é necessário exterminá-lo para que não crie problemas. E vem toda uma concepção teórica do malthusianismo que considera que 3/4 da humanidade precisa ser erradicado. O último relatório do Clube de Roma, a nova Revolução Mundial, diz a seguinte frase: o inimigo é a humanidade, o inimigo é o homem. É esse o contexto, meus amigos, que o mundo está vivendo hoje. É o contexto do genocídio,
aplicado sobre as nossas crianças que morrem de fome, aplicado sobre as nossas crianças abandonadas nas universidades, aplicado no útero das mães que não deixam mais nascer, procriar, aplicado nas maneiras, aplicado através das homossexualidades de toda a natureza, porque não reproduz, aplicado no processo de destruição dessa doença chamada AIDS. Precisamos resistir, precisamos levantar a cabeça e dar um basta. Em nome da vida e não da morte, em nome da vida do ser humano, da vida dos animais, a vida das plantas, a vida na terra, a vida da atmosfera. Esta é a grande bandeira que nós, habitantes desta maravilhosa região tropical, alimentada com abundância, com o elemento crucial que é a energia solar. A quantidade de energia solar que incide sobre o hemisfério da Terra em um dia, para que tenha uma ordem de grandeza, é equivalente a todas as reservas de petróleo acumuladas em todos os tempos, descobertas em todos os tempos, e aquelas ainda não descobertas e apenas inferidas. Então, esta civilização montada pelo mundo pobre em energia, situada em regiões frias e temperadas do planeta, não é a nossa civilização. A nossa civilização é a civilização dos trópicos, onde está concentrada esta fantástica quantidade de energia que incide sobre as regiões intertropicais. Um potencial infinito e eterno, quando houver sol, a vida. E nós vamos construir a maior civilização que o homem já viu. Uma civilização próspera, uma civilização justa, uma civilização solidária, uma civilização a favor da vida. E vamos construir isso a partir deste nosso continente Brasil, a partir desse nosso povo, dessa raça cósmica. O que precisamos é colocar em cada um dos nossos filhos essa esperança, que os meios nós os temos. Precisamos da esperança para ganhar força de luta. E o homem que acredita em alguma coisa é o forte. O homem que compreende o universo que ele vive é o forte. O homem que respeita o seu semelhante é o forte. Um homem que ama a vida e ama a alegria é o forte. Muito obrigado. A partir desse momento, nós abrimos para o debate aberto para as pessoas se inscreverem e fazerem perguntas. A partir desse momento, nós abrimos para o debate aberto para as pessoas se inscreverem e fazerem perguntas. Temos duas inscrições com o Pedro George. Desde o momento em que a gente realiza o 7º Congresso Estadual dos Petroleiros em nosso estado, nesse processo mesmo de preparação de nossa campanha salarial de setembro, que não deverá se resumir a nossa campanha meramente salarial, mas que é uma forte luta, uma grande luta, em conjunto com várias outras categorias de trabalhadores do nosso país, é preciso situar que os companheiros colocam, tanto o companheiro Enio como o professor Bautista Vidal. Particularmente hoje, os petroleiros vêm sofrendo não somente um bruto arroz salarial, um violento e brutal arroz salarial, mas vem sofrendo ameaças como nunca se viu
de nossa categoria. E é um reflexo de felicidade do nosso país. Porque os companheiros colocaram há pouquinho tempo, há uma perfeita combinação entre implementar um projeto alternativo para as elites, de modernidade, que visa tirar o homem do emprego, tirar o homem do trabalho. Há também uma tendência, numa conjuntura recessiva, ao corte dos investimentos do homem. E essa polêmica que levanta o professor, na questão da desmistificação do investimento. O que é o verdadeiro investimento? É exatamente esse verdadeiro investimento que vem sendo dizimado na Petrobras e nas demais empresas estatais do nosso país. É situar justamente o nosso debate para armar a nossa categoria juntamente com mais outras categorias, nesse processo de debate político que vamos enfrentar em setembro, que vai estar colocado para nós como principal desafio. E aí é um conjunto de fatores que vão influir nesse processo como um todo. E a nossa preocupação é buscar, inclusive, também alternativas, porque o petróleo, como mostra o companheiro, como mostra o professor, o petróleo é uma energia não renovável. E quando acabar o petróleo, o que vai ser da Petrobras? O que vai ser do nosso país? Porque uma energia não renovável, ela se acaba. Portanto, se acaba a categoria, se acaba a Petrobras. Mas há alternativas, e nós precisamos apontar alternativas. Inclusive, o professor traz uma contribuição nesse sentido, para o debate, para aprofundar também nesse ponto. E nós aí queremos questionar, queremos colocar como pergunta para o professor que existe alternativa com relação ao uso da biomassa, com relação a fontes energéticas renováveis que jamais se acabarão. E qual seria o papel da Petrobras e demais empresas estatais impulsionando esse tipo de desenvolvimento independente e soberano do nosso país, uma alternativa nesse campo. Perguntamos ao meu companheiro Enio, que faz um esboço aqui rápido na questão do monopólio de petróleo, qual é hoje a situação, como situa-se o nível de reservas mundiais, porque parte daí também o grande ataque do nosso país, um país que também tem crescimento em suas jazidas e suas reservas de petróleo. É preciso também situar nesse campo, o campo estratégico da energia no mundo inteiro, porque parte daí também, boa parte desse ataque, a nossa categoria, ao patrimônio do nosso povo. Então é uma preocupação que nós levantamos para enriquecer esse debate, os companheiros, tanto da plenária quanto da mesa. As perguntas que nós deixamos para o professor, por exemplo, uma alternativa, qual seria a alternativa energética para o nosso país, buscando energia renovável, buscando energia renovável, não apenas energia não renovável, e qual seria o papel da Petrobras nesse contexto, ou de mais empresas estatais que venham cumprir o papel nesse campo? Essa é a pergunta para o professor. A afirmação desse projeto alternativo e qual seria o papel da Petrobras nesse campo? E para o Enio, essa questão de alguns dados para nós, no tocante à reserva de petróleo no mundo inteiro, porque também nos dá uma sustentação, uma fundamentação maior para compreender essa questão do ataque do oligopólio internacional à Petrobras. Essa pergunta é absolutamente crucial, né? Para entendermos o contexto que nós estamos vivendo. Há uma premissa que me parece absolutamente fundamental nessa análise. A questão energética ela tem que ser analisada globalmente. A questão energética é uma questão de poder mundial, e onde houver esse poder, ele será ocupado por quem tem poder. Então não faz muito sentido nós analisarmos quais são as nossas reservas hoje. Qual eram as reservas do México? Já era que tinha muito petróleo. Até que ponto as nossas reservas, que são vitais para a sobrevivência das grandes potências, vão ficar sob o nosso controle? É claro que nós temos que defender até as últimas consequências a preservação do nosso patrimônio. Mas, entretanto, nós temos que ter uma consciência muito clara que o embate é total. O embate é total. Então, dentro desse contexto, nós temos que ter a visão global. E dentro dessa visão global é que nós vamos navegar. Nessa navegação vai depender a nossa sobrevivência. Então, a energia é uma coisa só. O primeiro princípio da termodinâmica. A energia se manifesta em formas diferentes. Energia elétrica, energia magnética, energia nuclear, energia
etc., magné, gravitacional, etc. A forma de combustíveis fósseis predominaram sobre o mundo, primeiro o carvão mineral, depois o petróleo, que as nações hegemônicas, pobres em energia, encontraram nas reservas fósseis o seu domínio sobre elas, o seu poder. 66% das reservas mundiais de petróleo que sobram estão na região do Oriente Médio. E nós vemos o aspecto desolador, uma região que está desde 73 em guerra. Em duas ocasiões se chegou a conflagrar a terceiro conflito mundial, com mobilização ainda, quando a União Soviética estava organizada, com mobilização de tropas do Pacto de Varsóvia e da OTAN. Porque aquela energia era absolutamente crucial para a sobrevivência das nações hegemônicas. Então, nesse contexto, essa forma de energia é uma forma, como disse muito bem o Enio, profundamente disputada. Por isso, o poder nacional que nós ganhamos, através de uma empresa que foi construída com o nosso suor e com as nossas lágrimas, que foi a Petrobras. Eu tive dois colegas, eu sou engenheiro da Bahia, 80% dos meus colegas de turma fizeram curso de engenharia de petróleo, e dois companheiros que morreram no início daquela luta titânica de construir a Petrobras. Hoje nós temos uma empresa respeitada, uma empresa poderosa, submetida nos últimos 10 a 15 anos a um processo avassalador. O processo de destruição da Petrobras é parte do processo de se apoderar dos patrimônios que nós temos no campo do petróleo. Por isso que nós temos que lutar para defender. Entretanto, nosso poderio energético maior não é a forma de petróleo. A forma de petróleo é o ciclo econômico que conduziu os últimos 100 anos da vida do povo. Nós temos que exaurir essas possibilidades nossas. Mas temos que ter muito clara a consciência que esses recursos são não renováveis, estão se exaurindo por causa de um consumo exacerbado, um consumo descontrolado das grandes potências. Então nós temos que procurar formas de energia, e aí os tópicos é de imensa potencialidade de nos safarmos. Energia renovável que através da biomassa pode substituir todas as formas derivados do petróleo, num processo natural, num processo de garantir a sua sobrevivência. Quando planejamos a implantação do programa do álcool em 1974, nós não planejamos o programa do álcool, porque o álcool substitui apenas a gasolina. Nós planejamos a substituição de todos os produtos derivados do petróleo. Fizemos isso dentro da Petrobras. O seminário internacional que fizemos em 1975 foi dentro da Petrobras, com a diretoria da Petrobras inteira. Todas as forças nacionais lutando para criar uma alternativa. E, evidentemente, qual seria o nosso mais importante instrumento de luta? É a nossa empresa. Essa empresa tinha que liderar o processo. Ela foi violentamente afastada. Como era apenas uma empresa, ela foi afastada de dar o passo seguinte, de continuar explorando o petróleo, mas ter a solução prevendo a sua extinção. Ela foi afastada do contexto, o que nos enfraqueceu de uma maneira brutal. E ainda mais, como empresa, ela precisa defender a sua sobrevivência. Precisa defender a sua sobrevivência. Então ela luta por aquilo que é o que lhe restou. Isso precisa ficar muito claro nessa dicotominização que se provoca para nos enfraquecer. A Petrobras é muito mais que uma empresa de petróleo. A Petrobras deveria ser, não poderia deixar de ser a empresa de energia, a nossa grande empresa de energia, que ia usar o petróleo até as suas últimas consequências, mas ia ter o passo seguinte para dar a solução dos nossos grandes problemas. Dá a solução, por que não, o resto do mundo também.
potencial energético dos trópicos, e o Brasil ainda tem 40% dos trópicos, especialmente os trópicos úmidos do planeta. A única solução, depois dessa questão do efeito estufa, que limita brutalmente a possibilidade de continuar usando combustíveis fósseis, é o combustível líquido, que ao se formar planta, retira o CO2 do ar e depois, ao queimar, devolve, provocando um processo cíclico e líquido. Se nós tivéssemos conduzido o processo de desenvolvimento mundial, nós não tínhamos feito através dos combustíveis fósseis, nós tínhamos feito através dos combustíveis renováveis, porque eles são eternos. O mundo pobre em energia, que é o mundo hegemônico do primeiro mundo, não tinha alternativa. Ou eles usavam petróleo ou não tinham saída. E o fizeram. Só que os gigantescos investimentos que montaram em cima desse combustível estão hoje comprometidos. O tempo mínimo que as reservas mundiais permitem para essa estrutura já montada, não permitindo nenhuma outra nação aumentar sua capacidade de uso, é 30 anos. As reservas mundiais não dão para 27 anos. E mesmo que fosse possível descobrir alguns campos super gigantes, isso ia prolongar mais de 1, 2, 3, 4 anos a sobrevivência desse mundo hegemônico montado no mundo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos envergonhar de ter caminhado por esse caminho, porque nós éramos e somos uma colônia. Mas nós não desejamos continuar com uma colônia. Nós desejamos procurar nossos próprios caminhos. E esses caminhos, para os próximos séculos, é o caminho da energia eterna que o nosso continente brasileiro tem a liderança mundial indiscutível. E, evidentemente, como a energia é o grande centro de poder, temos que começar a pensar nessas coisas. Agora, para pensar nessas coisas e ter êxito, é necessário musculatura. E como diz muito bem o Enio, é violência, violência, violência nessa disputa. E para isso precisamos ter o nosso povo conscientizado, precisamos ter o nosso povo educado, precisamos ter o nosso povo alimentado, precisamos ter todas as categorias profissionais unidas. Porque quem detém um patrimônio desse porte e é dirigido por uma classe dirigente tão desqualificada, está em perigo de sobrevivência. E em nome dessa sobrevivência, nós temos que utilizar a inteligência, a capacidade e o poderio que representa um povo que sabe o que quer e quer conduzir o seu destino pelas suas próprias mãos. Esse é o contexto que a questão energética impõe. Evidentemente, há muitos aspectos a se considerar, mas esses aspectos não são os substantivos, são os adjetivos necessários, sim, são os circunstanciais. A própria estrutura que nós formamos através da nossa empresa Petrobras, que representou luta nas ruas, e que representa um orgulho como realização do povo, tem que ser a base para o novo salto. Não mais como colônia, mas sim como um país soberano, como um país que sabe o que quer e quer.